Mas tem gente que é assim, ó, tua conta, minha conta. O teu lá e o meu cá. Parece que casa no documento, mas não casa de fato na convivência. Por quê? Ganância, inveja, às vezes até mesmo egoísmo. O ganancioso sempre quer explorar e se dar bem. É a famosa lei de Gerson, sempre quer levar uma vantagem. O egoísta, primeiro pensa nele, e segundo, nele também. E se tiver a terceira oportunidade, vai pensar nele de novo. A gente está se perdendo em todos esses processos, sabe por quê? Por conta do terceiro sinal que o texto vai apontar para a gente: ganância, a inveja e o egoísmo. Isso toma conta de toda essa família. Na verdade, a briga dessa família, os sinais de desentendimento estão girando em torno disso. Cuidado com os sinais de alerta na família. Jacó, porém, ouviu falar que filhos de Labão estavam dizendo. Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem a campo onde estavam os seus rebanhos, e lhes disse: vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vamos orar? Senhor, fala com cada um aqui, com cada família representada, traga-nos as verdades celestiais, pois queremos ouvir a tua voz. Nós te suplicamos cura, libertação e salvação na nossa família, e oramos em nome de Jesus. Amém. Esses dias fui realizar algumas compras com cartão de crédito, e algumas dessas compras que eu fiz, eu achei que a compra tinha sido feita porque eu olhei de imediato aonde estava a compra do cartão e liguei para a operadora e disse: está tudo certo? A operadora falou assim: não tem problema nenhum com a sua compra. Ok, mas tinha um símbolo, parece um escudo de fé, com uma interrogação, uma exclamação dentro. E aí eu fiquei, por que a compra foi feita, mas tem esse sinal, e as outras não têm? O que está vendo? Ainda inseguro, eu continuei insistindo, querendo descobrir o que estava vendo. Aí eu fui perceber que pelo banco estava tudo certo, mas pela bandeira do cartão, aquilo era uma compra suspeita. E era o sinal da suspeição da compra. Quantos sabiam disso? Que tem um símbolo assim, igual um escudo, com uma exclamação dentro, que é um símbolo de suspeição de compra. Eu não sabia. Eu não sabia. Outro dia, eu vi uma figura na internet que muito me chamou a atenção. Tinha um símbolo de um bonequinho no painel de um veículo. E aí a pessoa pegou o manual do carro, tentou descobrir que era aquilo, não conseguiu ver e falou assim: olha, meu carro está com problema, está com defeito, porque tem um bonequinho aqui no painel do carro e parece até que ele está usando o sanitário. Aí quando foi descobrir, aquilo era um sinal de uma coisa no veículo que não tinha nada a ver com boneco, muito menos com sanitário. Irmãos, na nossa vida, nós estamos constantemente passando por situações onde sinais estão sendo emitidos, onde as pessoas estão, na verdade, num olhar, emanando sinais, às vezes pedindo socorro, às vezes informando que não gostou,
Às vezes, até com um gesto, a pessoa está demonstrando para cada um de nós o que cabe a gente entender. Até porque a gente comunica muito mais com o corpo do que com a voz e com a palavra propriamente dita. Eu fico vendo agora que voltaram os jogos, os campeonatos. Aí chega agora a final do campeonato carioca. Aí está o maridão sentado ali na sala, vendo o seu time na final. A esposa passa, toma um banho, enrola o cabelo na toalha, deixa escorrer aquele Victoria's Secret, já vai exalando na casa inteira, passa perto do maridão, fala assim: amor, está precisando de alguma coisa? E ele está olhando: vai, chuta, chuta. Não estou precisando de nada, não me atrapalha não. E aí ela fala assim: querido, eu vou deitar. Qual foi a mensagem que ela mandou para ele? O jogo, teu time pode ganhar, mas você perdeu. Você perdeu. Meus irmãos, quantas vezes na vida nós estamos permanentemente emitindo sinais de que gostamos, de que não gostamos, e quando a gente olha para o texto, primeiro sinal que essa família começa a emitir é um sinal de tratamento ruim. O texto vai dizer aqui que o sucesso de Jacó e do rebanho, os filhos de Labão já começam a falar mal dele. Ah lá, está ganhando dinheiro, está ganhando por quê? Está nas costas do meu pai. A história não era essa. Como Jacó trabalhou, tudo que Jacó fez, tudo que Jacó empreendeu. Aliás, para ter Lia e Raquel já foi uma dificuldade, irmãos. Quando você olha para o texto, 14 anos de trabalho, e alguns pensam assim: ele teve que trabalhar para ter, né? Não, ele já usufruía do convívio, mas tinha que trabalhar, porque as filhas eram consideradas propriedade do pai. Tanto é que lá na frente, Labão vai dizer assim para ele: você levou as minhas filhas, sorrateiramente, ou seja, a propriedade. Você vai ver no final dessa história, o que está por trás é só dinheiro. A guerra toda é só dinheiro, porque as filhas eram consideradas propriedade. Mas os genros, e alguns falam assim: genro não é parente, pastor. Você já ouviu essa expressão? Mas genro não é parente. Irmão, quando você casa, você leva um pacote completo. Até cachorro, irmãos. Eu estava agora recentemente com um casal, recém-chegado ao Rio de Janeiro. O camarada odiava cachorro. E ele pagou R$1.000 para botar o cachorro dentro de uma bolsinha daquela, para vir dentro de um voo, junto com a família, lá do Nordeste, agora para o Rio de Janeiro. Eu falei assim: quem te viu, quem te vê. Aí ele disse assim: não, mas quando esse cachorro morrer, acabou, nunca mais. Eu falei assim: até comprar o próximo cachorro. Meus queridos irmãos, a gente olha para o texto, a gente vai perceber que essas observações maliciosas, maledicentes, desses cunhados, falando a respeito de Jacó, e a gente começa a perceber que eles estão chateados, eles são invejosos, traiçoeiros, estão incomodados e querendo infernizar, e começam então a falar um monte de coisa, envenenar o coração do pai. E aí Jacó olha e fala assim: olha, eu percebi que tem sinais que as coisas estão mudando. Jacó fala aqui: os teus irmãos estão dizendo aqui um monte de coisa aqui que eu tomei do teu pai, e isso não é verdade. Jacó percebeu que a atitude de Labão, o olhar de Labão já não era mais o mesmo. Será que dentro de casa você começa a perceber que tem um olhar que já não é aquele olhar como dantes? É aquele olhar agora, aquele soslaio que passa assim e não quer encarar. Não consegue olhar mais no olho, tem dificuldade para encarar, para falar a verdade, para abrir o coração. Jacó percebe que o olhar do seu sogro já tinha sido modificado. Até porque, se você olhar no verso de número 7,
Jacó mesmo está declarando aqui, olha, o teu pai está me tratando como um bobo, a atitude de Labão estava terrível. Sabe por quê? Ele mudou o meu salário 10 vezes. Irmãos, a gente nos dias de hoje está torcendo para ter um gatilho salarial, para pelo menos empatar o jogo. Você já imaginou, entra ano, sai ano, e o teu salário vai diminuindo, vai fazendo uma coisa para cada vez ficar pior. Se o teu pai está me tratando, olha o verso 7, teu pai está me tratando como bobo, 10 vezes está mudando o meu salário. Ele não tinha alternativa, já estava com Lia, já estava com as filhas dele. Que tratamento ruim, que sinal ruim dentro de casa. E a gente vai começar então a perceber que esse sinal de tratamento ruim tem acontecido com cada um de nós nos dias de hoje. Tem gente dentro de casa que trata a gente como se nós fôssemos bobos. Quando um cônjuge está tendo um comportamento estranho, a gente consegue perceber sinais, irmãos. Linguajar muda, forma de se vestir muda. Outro dia uma irmã da igreja foi fazer um gabinete comigo, ainda bem que não foi aqui, foi longe. Falou assim, pastor, eu fiz hoje uma coisa ruim. Falei, o que foi, minha irmã? Eu estou angustiado, o senhor pastor de famílias me orienta. Falei, o que foi, minha irmã? Tem uma amiga minha, muito amiga minha, ela me ligou desesperada e falou que o marido dela estava assim, limpando o carro mais do que normalmente. Quando ia sair determinada hora do dia, o carro estava brilhando muito mais. Aí eu comecei a perceber que ele estava, ela narrando, que ele estava fazendo a barba assim, sabe, com mais capricho. E andando mais perfumado. Aí eu falei assim para ela, vai atrás que nesse mato tem cachorro. Ao invés de eu pacificar o coração daquela mulher, eu joguei gasolina, pastor. Eu não devia ter feito isso, né, pastor? Mas eu percebi sinais de que as coisas não estavam bem. Eu percebi sinais de que ela estava sendo tratada como boba. Dentro de casa, a gente, às vezes, recebe um tratamento, irmãos, que as pessoas subestimam a nossa inteligência. Trata a gente como se a gente não estivesse percebendo nada. Como se aquilo que está fazendo está correto. Cuidado com isso. Não subestime os outros. Não faça esse tipo de coisa. Porque Jacó começa a perceber que a coisa está muito ruim e desconsiderando todo o potencial que Jacó tinha em Deus. Tudo que Jacó fazia, Deus fazia prosperar. Mas o sogro não reconhecia. Se você depois olhar o texto mais a miúde, sendo um bom bereano, você vai perceber que até quando tinha um problema, morria uma ovelha, alguma coisa, Jacó sempre assumiu o prejuízo, dava todo o lucro para o sogro, só lucro, todo o prejuízo quem absorvia era Jacó. Que fidelidade! Ele não merecia que seus cunhados falassem isso, muito menos que o seu sogro começasse a olhar para ele dessa forma. Isso é um sinal muito ruim, e dentro de casa, às vezes, a gente vai tirando conclusões de algumas coisas que não existem, a gente vai emitindo alguns sinais terríveis, e a gente vai assodando, acabando com a relação familiar. Segundo momento, a gente vê no texto que um sinal de roubo na família. Raquel vai roubar imagens do pai. Se você for discorrer mais no texto, nos versos 15 e 16, Raquel e Lia começam a falar e elas se sentem, sabe o quê? Enganadas pelo pai, elas se sentem roubadas pelo pai. Elas dizem, meu pai vendeu herança, fez, não deu nada, está torrando todo o nosso dinheiro. Meu pai está roubando a gente. Na hora que vão embora, o que Raquel faz?
pega mais imagens e rouba também, leva também com ela. Se tem uma coisa difícil, meus irmãos, é conviver dentro de casa com idólatras, ladrões. E às vezes a gente está passando por isso. A gente vai investigar, já do verso 25 ao 42 de Gênesis 31, esse encontro de Jacó e Labão, e ardilosamente a gente vai ver essas emoções variadas e de modo hábil e sutil, um suspense mantido, mas Jacó fala, você me roubou, Labão fala para Jacó, você me roubou. E Jacó fala, o que eu te roubei? Eu não peguei nada. Ele nem sabia que Raquel tinha pego aquelas imagens. Alguns teólogos vão dizer que aquilo representava escritura de terras. Mas nenhum teólogo discorda que aquilo tinha a ver com vida espiritual e que Labão estava vivendo uma vida de idolatria. Aí essa mulher sai e rouba aquilo, pratica aquele ato com o pai. Por quê? Verdadeiramente essa menina começa a perceber e ela leva consigo a frase séria, ladrão que rouba ladrão, tem 100 anos de perdão. Já ouviu isso, irmãos? Está me roubando, eu vou roubar também. Dentro de casa, às vezes, ele fala assim, está me tratando desse jeito? Eu vou tratar também. Não fala mais comigo, eu também não falo, não. Não quer tal, também não quero saber, não. É pagar com a mesma moeda, quando família era para ser o contrário. Essa mulher começa a ter uma prática com o pai que ela não gostava, se achava injustiçada, e agora começa a praticar injustiça com o pai, pegando aquilo que não era dela. E Labão começa a depreciar Jacó, exatamente porque achava já que ele estava sendo enganado no rebanho. Agora convicto de que tinha roubado uma estátua, uma imagem, de dentro da casa dele. Irmãos, aquilo se agravou. Se antes a família de Labão estava reunida dizendo, Jacó está roubando a gente, lá no gado que ele está cuidando. Agora que a imagem sumiu e ele foi embora, agora a gente tem convicção de que ele está roubando mesmo. Se tinha alguma dúvida, agora não tem mais dúvida nenhuma. Quando nada daquilo era verdade. Como a gente gosta de emitir julgamentos, sinais, condenando pessoas por coisas que às vezes a gente não faz ideia do que está acontecendo. Dentro de casa a gente tem essa mania de falar tudo que a gente pensa, né? E a gente vai assim emitindo os sinais, você roubou, você fez isso, você fez aquilo. A gente não quer nem ouvir. E quando Jacó fala assim para o sogro dele, Labão, pode verificar tudo. Raquel sai correndo, entra no aposento, senta em cima da imagem e diz que estava no período dos costumes das mulheres para enganar o pai e esconder aquilo que ela havia roubado. Cuidado com os sinais de alerta que estão dentro da sua família, de gente que está roubando a sua paz, de gente que está roubando sua alegria, de gente que está roubando a sua autoridade. Que isso, pastor? Acontece isso? Acontece, irmãos. Uma vez eu fui fazer um gabinete pastoral com um casal, o marido tinha errado, aí a mulher pressionou, ele falou, errei, já não sou digno de ficar aqui dentro dessa casa, já que você está assim, eu vou embora. Começou a juntar as coisas, a mulher, não, peraí, vamos conversar. Aí, não, você fica e tal, vamos recomeçar, vamos apertar um odômetro na nossa relação, vamos começar do zero. Amém, ora, cela. Aí passa uma semana, aí o marido está chegando em casa, a mulher vira para os filhos e fala assim, corre, molecada, corre porque o Pinóquio está adentrando o recinto.
No outro dia, corre, olha aí quem está chegando. O mister mentiroso. Chegou no terceiro dia, ele entrou em casa, virou e falou assim: olha, vou falar uma coisa para você. Eu pensei que você tivesse me perdoado, a gente estava restaurando a família, você está tirando minha autoridade na frente dos meus filhos. Você está roubando minha autoridade na frente dos meus filhos. Você não tem o direito de fazer isso comigo. Eu errei. Agora, o que você está fazendo está sendo cruel. A partir de agora, eu estou indo embora para nunca mais voltar. Porque se tem uma coisa que eu quero ter diante dos meus filhos, é a autoridade paternal. Mesmo sendo um pai imperfeito como eu sou. Dentro de casa, às vezes, a gente não percebe, irmãos, é um cônjuge que interfere no outro, nessa relação até de correção de filhos, um tira a autoridade do outro. Famílias estão sendo saqueadas, não tem mais alegria. Não tem alegria de voltar para casa. Irmãos, como eu gosto de estar na minha casa. Como eu gosto de comer uma comidinha caseira, assim, em casa. Às vezes, uns ovinhos, dupla gema, aquele feijãozinho, aquela coisa assim arrumada. A gente ora, agradece ao Senhor. Que alegria a gente tem que ter para voltar para casa, estar com os nossos. Mas tem pessoas que não têm mais esse prazer de voltar para casa. Aliás, ficam no trabalho, usando o trabalho de pretexto para poder justificar a infelicidade que vivem dentro dos seus próprios lares, quando lá deveria ser um ambiente de libertação, de alegria, mas não roubar a alegria, roubar a paz. Quanto mais tempo no trabalho, melhor. Eu só quero chegar em casa, tomar um banho e dormir. E tem muita gente vivendo isso hoje, irmãos. Sinais de que as coisas não estão bem. Tem filhos se relacionando com os pais de uma maneira estranha. Filho fecha a porta e fala assim: propriedade privada. Só entra aqui com a minha autorização. Ah, irmão, se filho fala isso para mim, a porta vai cair em 30 segundos depois. Não vai ficar de pé. É propriedade privada? Amém. Pague suas continhas, filho. É privado, é seu. Pague a luz, pague sabonete, pague comida, vá para o supermercado, pague sua faculdade, pague sua escola, tudo isso é privado. Quer assumir? Assuma tudo. Aí vai falar assim: não, estou brincando. Não foi isso que eu quis dizer. Parece que tem uns abismos dentro de casa que estão roubando a intimidade familiar. A convivência hoje é extremamente superficial. Se tem uma marca distintiva nas famílias do presente momento, é a superficialidade. Não interage mais. A gente não conhece com quem está dormindo ao nosso lado. A gente não conhece mais filho. A gente está se perdendo em todos esses processos, sabe por quê? Por conta do terceiro sinal que o texto vai apontar para a gente, e o texto vai falar muito disso para a gente, que é a ganância, a inveja e o egoísmo. Isso toma conta de toda essa família. Na verdade, a briga dessa família, os sinais de desentendimento estão girando em torno disso. Que eu ia resumir isso aqui: ganância, inveja e egoísmo. O que eles estão atrás, sabe de que é? É de dinheiro, é de vantagem. E hoje as famílias estão sendo quebradas por isso. Ah, quem ganha mais? Eu pago isso, outro paga aquilo. Aí começa o problema, irmãos. Quando eu casei, irmãos, a Márcia ganhava muito mais do que eu. E eu falei assim: que alegria, meu Deus. Eu estava cansado de ter que aceitar a ligação a cobrar. Estava cansado de viver aquela vidinha infrutífera, sabe? Aí Deus manda uma bênção completa. Aprendam já. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Olha lá. Falei: agora eu nada abraçada, queridos. Coisa boa. Aí divide tudo, compartilha tudo.
Depois a política inverteu, irmãos. Política inverteu. Mas tudo é nosso. Eu tenho algumas restrições, confesso, às vezes, com mulheres que trabalham, maridos, famílias que vivem e falam assim, não, o dinheirinho é dela, é para pagar as coisas dela. Irmão, família não existe disso. O dinheirinho é de todo mundo, é para todo mundo, é para agir dentro de prioridades, dentro de casa, conforme necessidade da família e do lar. Não tem esse negócio do meu dinheiro, teu dinheiro, meu tal e tal. Isso não existe, meu irmão. Mas tem gente que é assim, a tua conta, minha conta. O teu lá e o meu cá. Parece que casa no documento, mas não casa de fato na convivência. Por quê? Ganância, inveja, às vezes até mesmo o egoísmo. O ganancioso sempre quer explorar e se dar bem. É a famosa lei de Gerson, sempre quer levar uma vantagem. O egoísta, primeiro pensa nele, e segundo, nele também. E se tiver a terceira oportunidade, vai pensar nele de novo. Vocês já viram que você pega assim um frango, assa, aí alguém corre, porque só gosta de comer a parte do peito, ele acaba com tudo. Mas tem um outro da família que também gosta, irmão. Se ele for segundo, acabou o peito. Aí só sobrou a coxa. Ah, eu não gosto de coxa. Eu não sei como é que é dentro da sua casa, mas tem partes do frango na tua casa que sempre sobram, que ninguém quer. Tem. E tem umas que são sempre disputadas. Eu não sei como é que é na tua casa. Você já viu aquela caixa, essas caixas de bombom garoto, que seja. Abre, meus irmãos, é uma euforia. Depois vão ficar 4, 5 bombons que ninguém come durante meses. É ou não é verdade, irmão? Verdade. Verdade. Mas os primeiros, aquele que parece que nossos olhos brilham, já saltam. Esse, deixa eu ganhar farinha pouca, meu pirão primeiro. Aquela coisa da ganância, primeiro eu. E família não devia ser assim, não devia. A gente olha para a vida dessa família. Labão está pensando só em dinheiro. A discussão do olhar que mudou entre um sogro e um genro foi por causa de dinheiro. A gente olha as meninas, a discussão delas foi falando do pai, por quê? Por conta de dinheiro. A gente observa que ele vem atrás para cobrar uma estátua que tinha sido roubada, estava pensando no bem. Ainda chega com o discurso do bom pai, eu queria tanto dar um beijo nas minhas filhas, nos meus netinhos, não tive nem a oportunidade. Ah, Labão, não faz isso comigo, não. Me mostra na Bíblia quando que tu foi carinhoso desse jeito. Não, eu só queria tudo conversa fiada, irmãos. Nada disso existia naquela família. Agora, meus irmãos, cuidado com a sua família, você sabe por quê? Uma das coisas mais difíceis que tem, eu nunca vi alguém falar assim, pastor, eu sou invejoso. Você já viu alguém falar assim, eu sou invejoso? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Pastor, eu sou ganancioso mesmo. A gente acha que o ganancioso, o invejoso, o egoísta é sempre o outro. Nos relacionamentos familiares, a gente acha que a gente sempre é vítima, que os sinais, quem está emitindo, que está fazendo algo ruim contra nós, são os outros, porque nós somos os puritanos. Quem precisa mudar é o outro. Ele que é ganancioso. E você vai detectando assim nos relacionamentos familiares, tem gente extremamente egoísta. Você fala assim, isso é egoísmo? Não é, não. É aqui, você está, não sou, não. Gente, você está fazendo inveja, não sou invejoso. Mas a sua vida vai denunciando uma vida de inveja, uma vida de ganância, uma vida em que você está emitindo sinais ruins e, na verdade, quebrando os relacionamentos familiares. É muito ruim conviver com gente egoísta, gente. Tem hora que dá vontade de botar o egoísta de castigo e falar assim, não, você agora vai ser o último em tudo. Espera aí, pô. Não é possível.
Não é possível. Agora, na tua família, quantos sinais o teu cônjuge vem falando que não está gostando de coisa e você finge que não é com você? Quantos sinais os filhos estão vendo os pais com problema dizendo, pelo amor de Deus, resolve isso. Ouça o que ele está dizendo, finge que não é com você. Sabe por quê? Você acha que quem tem que mudar é o outro. Às vezes o filho está chamando tua atenção, dizendo assim, eu existo, eu estou aqui. Para, menino, está me atrapalhando. Eu, quando Meline era pequenininha lá na igreja, eu terminava o culto, aí tinha uma fila assim, né? Aqui é diferente, glória a Deus por isso, irmãos. Eu já passei uns percalços em outras igrejas, aqui é diferente. Eu terminava o culto, vinha aquela fila assim, tinha uns 10 para falar com a gente. Todo mundo quer 5 minutos, que demora 15, daqui a pouco você está 1h30, 2 horas, meio-dia depois do culto, com um filho pequeno na igreja, com fome, querendo ir embora. Eu falava assim, irmão, por favor, me ajuda. Sabe por quê? Eu preciso cuidar dessa menina, porque daqui a alguns dias eu vou estar mais velho, em cima de um leito, precisando trocar fralda. Ninguém aqui vai trocar minha fralda, ela vai. Então deixa eu investir nela agora. Deixa eu cuidar dela agora. Deixa eu apostar as fichas nela agora. Deixa eu cuidar dessa menina. Aí depois ela foi ficando maiorzinha, a gente já tinha uma tática de sobrevivência pastoral. Terminava o culto, dava um tempinho, estava assim, ela já vinha, colava do meu lado, falava, papai, vamos, papai, não estou aguentando, papai, vamos embora, papai, estou com fome, papai, estou com sede, papai, estou... Minha filha, papai, te amo, eu vou cuidar de você. Irmãos, dá licença, marca essa semana, eu venho aqui, atendo os irmãos. Senão essa menina vai odiar a igreja. Não é assim, irmãos? É. Agora, quantos sinais a gente está emitindo o tempo todo, dizendo assim, ei, me respeita um pouquinho, olha para as minhas carências, anda um pouquinho comigo, vá numa reunião na minha escola. Se eu estou dizendo que isso aqui para mim não está bem, eu estou emitindo sinais. E a gente vai ignorando esses sinais, como eu comecei o sermão falando do sinal da compra, o sinal no painel do carro, a gente vai deixando para lá, convivendo com isso, sabe por quê? Nós temos a síndrome do controle, nós achamos que sempre estamos controlando e no domínio de tudo, até o dia que a casa cai. Cuidado, meu irmão, o desprezo aos sinais vai te levar a relativizar a dimensão do problema, que pode estar gigantesco, e você não tem a menor noção. Cuidado, eu já estou concluindo essa reflexão. O desprezo pode nos levar a um senso irreal, ilusório, que ainda estamos controlando alguma coisa, quando, na verdade, já perdemos o controle há muito tempo. Cuidado. O desprezo pode nos levar a imaginar que as coisas têm que ser conforme nós queremos e não como elas são. Cuidado. O desprezo, ouça isso, igreja, presta atenção. Cuidado, o desprezo, os sinais na família pode te levar a chorar tardiamente com coisas preciosas que estamos perdendo precipitadamente. Você entendeu isso? Eu vou repetir. O desprezo aos sinais da família pode te levar a chorar tardiamente por coisas preciosas que você pode estar perdendo antecipadamente. Um filho perdido, uma esposa que se foi, um marido que já era. O desprezo aos sinais escancara a porta da razão, mas fecha a porta da felicidade. Cuidado. Desprezo aos sinais vai atrair ruínas, mas a consideração vai trazer humildade, reparo, reajuste. Quais são os sinais que estão sendo emitidos na sua família? Quais são os sinais
É um parente teu que vem contigo na igreja, mas não lê Bíblia a semana inteira, não quer compromisso com Deus. Você fica aqui tapeando, fica aqui, sabe? Às vezes eu vejo assim, membro da família, eu gosto muito de criança, vocês sabem. Aí eu vou brincar com a criança, acabou de acordar. A criança, gente, é um barato. Às vezes está com aquela cara amarrada, não está nem aí. Aí eu vou falar, não quer falar comigo. Criança. Aí os pais ficam assim, não, pastor, acabou de acordar. Mas tem criança, irmão, que é mais antipático mesmo, e tem outro que é mais simpático, é normal. Tem criança que ri mais. Tem criança que chega perto e é um paraquedas. Tem criança que tu vai fazer um malabarismo, ela vai ficar te olhando sério assim, pensando que eu sou bobo. Criança. Mas a gente acha que a criança sempre tem que responder bem. A gente fica tapeando. Aqui, pastor, aqui. Depois ela vai falar com o senhor direitinho. Não se preocupa com isso, não. Irmãos, quais são os sinais que estão lá na sua casa? O trato mudou. O olhar mudou. O relacionamento está cada vez mais distante. Gente que não quer admitir seus erros, gente que é muito perfeccionista, tudo tem que ser do jeito que eu botei. Aí sai um pouquinho, já desanda tudo, meu irmão. Às vezes pode desandar do teu planejamento, mas não desandou no planejamento divino. Ei, vai ser feliz. Você está toda hora emitindo sinais ruins, carrancuda, reclama. Quais são os sinais que estão lá na tua casa? Eu quero terminar essa reflexão falando disso. Toda a discórdia dessa família, todos os sinais estavam em torno de bens, valores e dinheiros. A gente vê famílias hoje unidas, caminhando. Morreu os pais, acabou. Irmão que briga, que não fala nunca mais com o irmão. Um usa a lógica assim, porque eu tenho menos e você podia abrir mão, né? Porque você lucrou mais. Aí quem tem mais diz assim, você podia ter estudado, que teve oportunidade e não conquistou o que eu conquistei. E essa conta nunca fecha, sabe por quê? Egoísmo, ganância, inveja, são os sinais que a família começa a emitir no menor sintoma de crise. E quando Deus nos chamou para a gente viver o contrário, Deus estava abençoando Jacó. Labão ficou enfurecido. Os filhos de Jacó começam a acusar o cunhado. Labão muda o salário. As filhas de Labão estão revoltadas, se achando filhas adotivas que não tinham direito a mais nada. Há roubo na família, sinais de que o olhar mudou, sinais de que as coisas não estão indo bem, sinais de engano, sinais de tragédia, de desgraça. Mas Deus vira para Labão e fala assim, Labão, sai. E ele saiu. Depois de 3 dias o sogro percebe e vai atrás. A conversa ali, irmãos, começa de uma maneira muito ríspida. O texto é longo, deixa eu sintetizar para acabar aqui, fechar aqui o sermão. O que eu acho bonito é que quando eles colocam uma régua, daqui para lá é meu, daqui para cá é teu, não cruzo para aqui nem você, delineou. Acabou o problema. Sabe como é que aquela família termina? Com um banquete, com uma celebração. Sabe por quê? Todos aqueles sinais ficaram para trás. Naquele momento entra o senso de justiça. Chega de ficar discutindo isso, não vale a pena não. Vamos fazer assim, aqui está bom para você, aqui está bom para mim, isso aqui é teu, isso aqui é meu. Acabou a discussão. E hoje Deus te traz aqui para falar assim, bota um basta nisso. Observe os sinais de que as coisas não estão indo bem. Observe. Não despreza isso não.
Não deixe para dar valor depois que você perde. Não deixe afundar para tentar socorrer. Não deixe chegar a um ponto que só um milagre. Não deixe para falar, eu não sabia. Se eu pudesse estar junto agora, mas eu não tenho mais essa oportunidade. Você pode hoje sair desse culto celebrando e dizendo, eu entendi o que Deus falou comigo. Eu percebi os teus sinais e eu estou comprometido hoje em mudar a nossa história, a nossa família. Curva a tua cabeça, fale com Deus. Senhor, me ajuda dentro de casa. Eu preciso ser o agente de mudança do meu lar. Tem tantos pilares, sinais de que a coisa está desmontando, está desabando. Deus, lá em casa já acabou o diálogo, eu não tenho vontade de falar com meu pai, eu não tenho mais vontade de tocar nada com meu irmão, eu não tenho vontade de sequer ir na casa do meu sogro, eu não tenho vontade de ter nenhum relacionamento com a minha sogra, acabou a consideração, eu quero a distância desse povo. O Senhor está te chamando, dizendo assim, reconcilia. Deixa eu terminar num banquete. Porque o desprezo aos sinais do lar vai levar a tua vida à ruína. E eu queria orar, irmãos. Eu sei que tem muita gente que está aqui, que está conosco na internet, precisando dessa palavra, crendo que Deus vai fazer uma obra transformadora na sua família. E nesse momento está dizendo assim, pastor, tem sinais de ruína, tem sinais de distanciamento, tem sinais que as coisas não estão bem. E eu preciso, em nome de Jesus, colocar um basta nisso. Eu quero agora convidar para você que está na internet conosco, dê um basta nisso. Quantos sinais na tua casa, na tua família? O Senhor te chama hoje para botar um marco e falar, vai terminar em banquete, vai terminar em festa. Aquilo que você está com dor, pressupondo, julgando, isso hoje precisa cair por terra. Deus quer começar um grande movimento na sua casa a partir da sua vida, da sua história. Você entendeu? Quantos querem nessa noite dizer assim, eu quero, eu preciso. Eu quero ver a glória do Senhor no meu lar, na minha casa. Eu preciso, eu estou vendo sinais. E vou pedir ao Senhor que me fortaleça, para que as coisas possam ser modificadas. Pois a minha família é um projeto divino. E eu creio que nenhuma potestade, nenhum principado, nenhum presente, nenhum porvir, nem nenhuma outra criatura vai me separar. Vai separar um familiar meu do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você quer orar com esse pastor nesse momento? Eu vou pedir uma coisa. Você que precisa hoje de uma visitação do Senhor, na tua casa, na tua família, na tua parentela, eu vou pedir para você ficar de pé, enquanto a gente está adorando ao Senhor. Vou pedir você, fique de pé. Você que está no chat, fala, pastor, eu preciso. Essa palavra foi para mim. Tem sinais de ruína, mas tem sinais de banquete hoje para você. Só se posicionar. O Senhor vai fazer algo grande.